Oi, meus amores! Mais uma aula com a tia Elaine. Estamos aqui para falar sobre conjunções, né? Começamos este assunto na semana passada e hoje vamos continuar. O que é a conjunção? A tia falou em sala, falou também no vídeo da semana passada e vamos aqui, olha, com uma anotação aí para vocês. A conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos de mesma função na oração. Vamos entender o que é isso? É uma palavra. Porque a conjunção é uma classe de palavras. Então, nós já estudamos substantivo, adjetivários. Agora, a gente está estudando conjunção. Então, é uma palavra. Ou a gente vai ver depois que é uma locução conjuntiva, ou seja, duas ou mais palavras que têm valor de conjunção. Mas qual é a função dessa classe? É unir. São conectivos. Vai unir ou palavras ou vai unir orações. E a gente vai ver que conjunção une muito mais orações do que palavras, simplesmente, no nosso dia a dia, na construção da nossa fala, da nossa expressão, certo? Continua aí, ó. Tá falando uma coisa importante, termos da mesma função na oração. O que é isso, professora? Vou explicar. Pensa na seguinte frase. Comprei balas e biscoitos. Se eu falar só comprei, não vai ter sentido. Eu preciso de algumas palavrinhas ali para completar o sentido desse verbo, certo? Comprei o quê? Balas, biscoitos. Percebe que são dois complementos para esse verbo? A gente vai aprender futuramente que isso se chama objeto direto. Não esquenta com isso agora não. O importante é que você entenda que balas e biscoitos exercem a mesma função, que é completar o sentido do verbo comprar. Então, para unir esses dois termos de mesma função, eu utilizei um conectivo, uma conjunção. Deu para entender? Então, a conjunção pode ligar esses termos, mas, fundamentalmente, também vai unir orações. E aí, a gente tem de voltar àquele conteúdo do bimestre passado, que é período simples, período composto. Período simples, uma oração absoluta. Só tem uma oração. Período composto, duas ou mais orações. E aí é que entra a conjunção na história. Por quê? Porque se eu tenho duas orações, eu preciso unir. Certo? Posso separar as orações por meio de vírgula, mas posso também, para estabelecer uma relação de sentido, utilizar uma conjunção. Então, a conjunção ela tem um valor semântico que a gente vai estabelecer pelo contexto. Então, a gente precisa entender, tá bom? Vamos continuar aí o que está escrito, ó. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação. Tá complicando. O que é isso? Para e pensa. Se você tem coordenadores, eles têm, ó, mesmo nível, não é? São independentes nas suas funções. Certo? Agora, quando você tem uma relação de subordinação, um é subordinado ao outro, cria uma dependência. Então, o chefe tem que autorizar, não é assim? Porque um é subordinado ao outro. Isso também vai acontecer nas orações. Quando elas são independentes, elas são coordenadas. Quando uma depende da outra para ter sentido, aí a gente vai dizer que é um período composto por subordinação. Então, nós temos período composto por coordenação, período composto por subordinação. Vamos reforçar? Período composto por coordenação, quando a gente tem as orações independentes no seu sentido. Elas apenas se unem para ampliar significado. Na relação de subordinação, a gente tem uma oração que depende da outra. Vamos ver o exemplo? Olha lá. Fomos ao shopping e vimos roupas lindas. Ir ao shopping e ver roupas lindas são duas orações aí, olha, independentes. Elas são completas no sentido. Então, eu vou chamar esse período de coordenação. Composto por coordenação. Então, são orações coordenadas. Agora, olha o exemplo aí das orações subordinadas, do período composto por subordinação. Quero que você vá ao shopping comigo. Primeira oração, quero.
Se eu digo só isso, basta? Não. Você vai me perguntar, quer o quê, professora? Aí eu vou ter de responder, que vá ao shopping comigo. Percebe como essas orações dependem uma da outra? Isso é subordinação. Tem uma relação de dependência, certo? Mas nós vamos ver apenas as conjunções coordenativas. Pensa nisso e cuidado com o nome. As orações são coordenadas. As conjunções são coordenativas. São palavras cognatas, pertencem ali, ó, à mesma família, mas são palavras diferentes. Orações coordenadas, conjunções coordenativas. Tudo bem até aí? Então vamos ver embaixo aí, ó. Conjunção coordenativa. Duas ou mais orações que mantêm independência entre si. Chamam-se coordenadas, como eu já falei. E, consequentemente, a conjunção que liga tais orações é denominada conjunção coordenativa. Olha o exemplo. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. Primeira oração. A lua surgiu. Completa de sentido. Segunda oração. As estrelas inundaram o céu de luz. Também completa de sentido. São independentes. Então, são orações coordenadas. Mas tem um detalhe aí no meio. Olha lá, o E, que é a conjunção. Conjunção E, estabelecendo o elo entre as orações coordenadas. Portanto, vai ser uma conjunção coordenativa. Coordenativa. Deu para entender? Repara só uma coisa. A pontuação, gente, é um assunto mega importante. Para você fazer redações e para o seu dia a dia. Porque ela muda o sentido de uma frase. Nesse caso aí, ela não está mudando o sentido, não. Se ela estivesse ali ou se ela não estivesse, sentido não ia mudar. No entanto, a correção gramatical, sim. Quando a gente tem a conjunção E, que a gente vai ver que é uma conjunção aditiva, essa conjunção, ela dispensa a vírgula. Só que, olha essa frase aí. A lua surgiu. Lembra que a gente estudou sujeito e predicado? Então, a gente tem de analisar o sujeito dessa primeira oração. Qual é o sujeito? A lua, não é? Vamos ver a segunda oração? As estrelas inundaram o céu de luz. Qual é o sujeito? É a lua também? Não. O sujeito é as estrelas. Portanto, eu tenho sujeitos diferentes nessas orações, ligadas pelo E. Nesse caso, a gente usa vírgula antes do E. Se fosse o mesmo sujeito, eu não usaria vírgula antes do E. Tá bem? E com sentido de adição, de acréscimo, quando tem o mesmo sujeito, a gente não usa vírgula. Vou dar um exemplo. A lua surgiu e inundou o céu. Quem inundou o céu? Não foi a lua? O mesmo sujeito da oração anterior? Então não teria vírgula. Tá bom? A gente está falando de conjunção, mas vale a pena prestar atenção também nesses detalhes, na pontuação, tá certo? Então vamos adiante. As duas orações estão ligadas pela conjunção e não têm relação de dependência entre si. Então a primeira oração, a lua surgiu, tem sentido completo e independe da segunda. As estrelas inundaram o céu de luz. E assim também é a segunda em relação à primeira, independente, certo? Muito bem. A conjunção coordenativa também ocorre quando duas palavras são ligadas na mesma oração. Então, veja só. Lembra que a gente falou que a conjunção liga orações ou termos de mesma função sintática? Vejam só. Ele venderá brinquedos ou revistas. Venderá o quê? Brinquedos, revistas. Dois complementos para o venderá. Então, tem a mesma função sintática. E aí, para unir esses dois termos, eu utilizo uma conjunção, que no caso aí foi a conjunção ou. Certo? Observe que a conjunção ou está ligando duas palavras, brinquedos e revistas, as quais exercem o mesmo papel de objeto direto na oração. Porque quem vende, vende o quê? Vai vender algo. Venderá o quê? Brinquedos, revistas. Vocês vão aprender isso, hein? Segura. Vamos ver as classificações agora? As conjunções coordenativas podem ser aditivas,
adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5. Tudo bem? Vamos entender? Vamos ver os valores semânticos? Olha só. A conjunção aditiva são aquelas assim, ó. E, nem, mas também, cuidado. Mas também não se escreve junto. Mas é uma palavra, também é uma palavra, certo? Mas quando elas aparecem juntas na frase, aí sim, elas vão ter valor de adição, de acréscimo. Vamos ver a frase? Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Não veio, uma coisa que ele deixou de fazer. Nem mandou notícias, outra coisa que ele deixou de fazer. Então, ele deixou de fazer 2 coisas. Isso tem sentido de acréscimo. Olha a adição aí. Percebe? Então, esse nem é uma conjunção coordenativa. Vamos especificar? Conjunção coordenativa aditiva. Ai, professora, que nome comprido! Ah, o que tem? Deixa ser comprido. Você entendeu? Se entendeu, não tem por que errar. Não tem por que se assustar. É uma conjunção. É coordenativa. E tem valor de adição. Então, aditiva. Certo? Vamos ver a segunda? Conjunção coordenativa adversativa. E adversativa. Lembra o quê? Adversário? Adversários são opositores. Então, mantém ali um sentido de oposição. Certo? Vamos ver quais são? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Acho até que eu cantei isso, não foi? Um rapzinho? No vídeo passado? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. É o rap da conjunção, que indica oposição. Valeu, meu irmão? Coisa ridícula, a professora cantando assim. Mas se você aprender, tá valendo. Canta comigo. Depois volta a fita aí, ó. Volta a fita é lá do meu tempo, né? Volta um pouquinho e assiste de novo. Canta comigo. Tá bom? Essas conjunções têm valor de oposição. Sendo assim, tendo valor de oposição, vão ser chamadas de adversativas. Olha o exemplo. Ele era muito rico, mas não era feliz. Percebe que quando a pessoa, teoricamente, é rica, espera-se que ela seja feliz, mas nem sempre é assim não, meu amor. Porque, afinal de contas, vamos lá, felicidade não está no dinheiro. Aqui, ó, que a gente é por dentro, de como a gente enxerga a vida, né? Mas, enfim, voltando aí à relação semântica na frase. Era muito rico, não era feliz. Veja, era uma coisa, não era outra. Então, olha a oposição. Era uma coisa, não era outra. Oposição, conjunção, coordenativa, adversativa. Certo? Próxima. Alternativa. O que essa palavra lembra? Alternância. Olha, uma escolha. Então, a gente tem aí alguns exemplos. O ou, ora, quer. Percebe? Olha o exemplo na frase. Ora faz sol, ora chove. Ora faz sol, ora chove. Não estou alternando? Chuva e sol. Estou alternando? Então, alternativa. Certo? Se eu dissesse assim, ou você casa ou você compra uma bicicleta. Isso era uma frase antiga utilizada. Cecília Meirelles tinha um poema, ou isto ou aquilo. Então, é uma escolha. Certo? Então, nesse sentido, a gente vai ter conjunção coordenativa alternativa. Agora, a gente tem explicativa. O que lembra esse nome? Explicação. Então, vejam só. Você dá uma dica e explica por que você está dando aquela dica, meu amor. Ou você chega a uma conclusão e explica como você chegou àquela conclusão.
Isso é explicação. Então, para iniciar, para introduzir essa oração explicativa, você vai utilizar uma conjunção explicativa, certo? Olha a frase: estude, porque o dia do vestibular está chegando. Então, você dá uma sugestão, estude, e vai explicar por quê, certo? Olha o porquê junto sem acento aí. Às vezes você ficava em dúvida, né? Se era junto, se era separado. Olha o junto aí sem acento. É uma conjunção explicativa. Tá bem? Próxima, conclusiva. Oração conclusiva tem valor de quê, gente? Conclusão, claro. Então você dá um fato e depois desse fato você chega a uma conclusão. Essa conclusão é introduzida por uma conjunção o quê? Óbvio, conclusiva. Então, olha o exemplo. O trânsito está péssimo, portanto, chegarei atrasado. Como o trânsito está ruim, eu chego à conclusão de que eu chegarei atrasado, percebe? Então, eu utilizo uma conjunção coordenativa conclusiva. Agora, cuidado, pessoal, pelo seguinte. Existem conjunções que têm mais de um valor, depende da frase. Lá na aditiva e na adversativa, por exemplo, a gente tem o e, e muitas vezes, no dia a dia, a gente usa o e com valor adversativo. Então, não adianta só decorar, tá? Decorei a listinha, tá tudo certo. Não. Você tem de decorar? Pode decorar, eu deixo. Mas tem de entender o sentido. Perceber as relações semânticas, ok? Então, vejam só. Se eu digo assim, ó, ele era muito rico e não era feliz. Ele é rico e não é feliz? Percebe que esse e aí na minha frase, eu posso substituir por um mais? Então, se eu estou podendo substituir por um mais, é porque ele é adversativo e vai ter vírgula antes dele. Porque a gente separa as orações coordenadas por vírgula. Entendeu isso? Orações coordenadas eu separo com vírgula antes da conjunção. Beleza? Essa questão de substituir é bem interessante. Por exemplo, a gente tem aí na explicativa e na conclusiva outra conjunção, que é o pois. Olha lá. Pois, anteposto ao verbo, e pois, pós-posto ao verbo. Ai, professora, eu não vou decorar isso de anteposto, pós-posto. Tudo bem. Então, substitui. Se você puder substituir o pois por porquê, ora, ele é explicativo. Agora, se você puder substituir o pois por portanto, ele vai ser conclusivo. Não é fácil. Olha lá na frase. Estude, pois o dia do vestibular está chegando. O pois é o quê? Explicativo. Agora na frase de baixo. O trânsito está péssimo. Chegarei, pois, atrasado. Eu posso brincar com a posição da conjunção aí nesse caso. E aí eu coloco pois depois do verbo. Por isso que ele é posto ao verbo. Posto depois. E anteposto, no caso do explicativo, que ele é posto antes. Deu para entender? Então veja na oração de cima, pois o dia do vestibular está chegando. Eu coloquei o pois antes do verbo está. Explicativo. Agora embaixo, chegarei, pois, atrasado. Eu poderia dizer, chegarei, portanto, atrasado. A conjunção conclusiva, se a gente bota depois do verbo, permanece o sentido. É até estratégia para a gente falar assim, com um certo charme, né? Deu para entender isso? Muito bem. Nesse caso aí, olha, tem as observações nesse slide aí, olha. Às vezes podemos confundir o valor semântico das conjunções. Elas podem apresentar a mesma forma, porém significados diferentes. Então, é o caso aí do e, que a gente tem Maria fez dieta e perdeu muito peso. Aí esse e tem valor aditivo. Foram duas coisas que ela fez. Ela fez a dieta e perdeu. Agora, no valor adversativo, Maria fez dieta e não perdeu peso. Percebe? Faz dieta e não perde. Poxa, uma coisa ela faz e a outra ela não faz. Tem valor adversativo. Tá bom? Aí nós temos aí no porquê. O porquê é uma conjunção que pode ser explicativa ou pode ser causal.
que a gente vai ver depois na relação de subordinação. Mas é bom a gente já, né, perceber aí. Até porque a causa não deixa de ser certa explicação, né? Vejam só os exemplos. O professor não veio porque não viu o carro dele no estacionamento. É uma explicação de uma conclusão que você chegou. Você concluiu que o professor não veio. Por que você concluiu isso? Porque você não viu o carro no estacionamento. Então, você está dando a explicação de uma conclusão que você teve. Diferente da frase de baixo, olha. O professor não veio porque está doente. E aí você tem uma causa. Deu para entender? Você tem uma causa. Essa vírgula aí, na causa, ela é opcional. Na de cima, que é explicativa, ela é obrigatória, certo? Na frase de cima também, a gente está falando de pontuação. Na primeira frase, Maria fez dieta e perdeu muito peso, não tem vírgula, porque é o mesmo sujeito e o e tem valor aditivo. Na frase de baixo, o que está faltando? Diz para mim. A vírgula, porque tem valor adversativo, não tem valor aditivo. Lembra? Então, tem de ter uma vírgula ali, ó. Maria fez dieta e não perdeu peso. Tem de ter uma vírgula ali também. Tá bom, meus amores? Deu para entender? Que saudade de todos vocês juntos. Que saudade de abraçar vocês. A gente tira dúvidas online ou presencialmente. E a gente se vê no próximo encontro para uma nova aula. Um beijo, fiquem com Deus e até!